meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um episódio da série de Moisés a Kardec. Vamos falar sobre os rituais de purificação e Betsael. Eu estava treinando, gente, com o Álvaro para falar Betsael. Eu acho que é isso. Mas vamos ver do que se trata, se é assim que se pronuncia. Vamos chamar os nossos amigos. Primeiro ele, que amanhã está fazendo aniversário. Não é isso, Álvaro Monterrey? É sim, olá, Denise. Uma ótima noite a você, a todos que estão nos acompanhando. Amanhã eu estou ficando mais novo. Mais novo, exatamente. A gente, depois de uma certa idade, a gente vai ficando mais novo. Essa coisa de ficar mais velho está na cabeça das pessoas, Álvaro. Então, amanhã realmente você está ficando mais novo. Vamos trazer também ele, que também é outro novinho, embora ele ache que não, mas é aqui, ó. Boa noite, Jorge Larra. Boa noite, tudo bom, Denise? Erev Tov, Álvaro. Amanhã também a minha mãe faz aniversário. Minha mãe, amanhã, vai fazer 89B. Ela disse que ela não vai completar 90, porque 90 vai ser só quando todo mundo puder reunir. Então, ela fez 89, agora está fazendo 89B e vai fazer 90 só ano que vem, quando a pandemia passar e a gente puder se reunir. Vai fazer a festa dos 90, tá certíssimo. Então, ela não vai fazer 90 amanhã, 89B. Ótimo essa da tua mãe. Mazal para ela, né? Mazal. Pois é. Então, temos dois aniversariantes amanhã, o Álvaro e a sua mãe. Né? Olha que dia importante. Né? O nome da minha mãe é Shemesh. O que é isso, Álvaro? Shemesh. Sol. O nome da minha mãe é Sol. O nome da minha sobrinha, sabe qual é? Shahar. Amanhecer. Com o sol vem o amanhecer. Tá ligado com o nome da sua mãe? Minha mãe é Shemesh. Shemesh Benoliel Elará. Né? Sol, que lindo nome. Sol. Lindo nome. Um dia eu conto a história do porquê o nome dela é Sol. Tem uma história. A gente quer ouvir. Sim. Que eu conte agora? Sim. Ai, por que não? Vamos. Conta. A minha família veio do Marrocos. E no século XIX, quando eles estavam no Marrocos, houve um período de muita perseguição aos judeus. E nessa época, havia uma menina chamada Shemesh. O nome dela também era Shemesh. Mas ela era chamada de Solika, sol pequeno, né? A Solika. Porque Solika Tzadik, porque ela era uma menina, assim, de uma virtude muito grande. Ela tinha 14 anos de idade quando a pessoa que regia aquela região se apaixonou por ela e queria que ela casasse com ele. E ela disse que ela não casaria, porque ele não era judeu. Ela não casaria com um não judeu. E ele então disse a ela: se você não casar comigo, vou mandar prender você e vou matar você de fome e perseguirei sua família. Você vai ter que casar comigo. Ela disse: não, você pode me prender que eu não vou. E ela foi presa. Ela ficou presa, ela definhou e ela morreu dentro do calabouço. Solika Tzadik. Shemesh, o nome dela. E depois disso, uma perseguição muito grande apareceu por ali por conta da rejeição dela, e o cara que tomava conta do lugar passou a perseguir os judeus como um todo, e aí meus parentes de lá saíram. Um detalhe. Minha bisavó jogava comida pelo um buraco que tinha para dentro da cela onde ela estava. Nossa, que bonito. Shemesh. Ai, me arrepiou. Shemesh era alimentada pela minha bisavó, chamada Tamo. Ela jogava comida por um buraco, porque ela estava numa cadeia, mas tinha acesso por fora. Então, ela trazia comida e jogava para que ela não morresse de fome. Ajudou, mas não salvou Solika. Aí ela desencarna e a família, então, migra para o Brasil. E a ideia de Solika Tzadika ficou dentro da minha família. E quando minha avó teve uma filha, ela disse: seu nome será Shemesh, em homenagem a Sol Tzadik de Marrocos. Olha, que história, gente. Bonito. Maravilhoso isso. E o nome de Solika Tzadika está, eu acho que a gente encontra na internet, porque
na história do judaísmo, aqui da Amazônia, fala-se muito dela. Vou dar uma procurada se tem aqui. Não sabia. Meu avô, Elahá, eu já te contei, né? Era judeu marroquino. Meu bisavô, perdão. Era judeu marroquino também. A gente era primo lá atrás, eu e Elahá. Se for procurar bem, tem um parentesco aí, né, Álvaro? Nem que seja em Moisés. Abraão. Indo lá para trás, então, aí mesmo, aí quando chegar em Moisés, aí vocês vão descobrir. Que lindo isso. Gente, vamos então fazer nossa prece inicial, e aí então, depois vocês já começam a falar sobre esses rituais de purificação e Betsael. Um momento. Entrei na internet, tem músicas em homenagem a ela. Sol Lat Sadika. Não brinca. Você achou? Entrei na internet aqui no YouTube, tem músicas para ela. Vou procurar depois também. Vou procurar depois. Gente, vamos então à nossa prece inicial. Vamos elevando o nosso pensamento, nosso coração ao nosso Mestre Jesus. Senhor, Tu que nos conheces todas as nossas imperfeições e que nos ama mesmo assim, ajude-nos a compreender assim, a cada dia mais, as suas leis divinas através do seu exemplo. Mestre, ajude-nos a ter discernimento nesse momento, ampliando as nossas consciências para todo esse aprendizado que nos trará nossos irmãos Álvaro e Jorge. Assim, Mestre amado, nos renovamos para continuar trilhando no caminho que nos conduzirá sempre para a nossa perfeição, mas principalmente para a vivência do Teu Evangelho. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, é com vocês agora então. Mais tarde eu retorno. Até breve. Olá, Álvaro, boa noite para você. Estamos nos aproximando do final do livro de Êxodo, não é verdade? Passamos aí por toda aquela saga da saída do Egito, o período das pragas, passeamos pela travessia do mar, andamos pelo deserto, recebemos os mandamentos, assistimos o cenário do bezerro de ouro, que hoje a gente vai fazer uma passadinha por ele novamente. Tivemos os nossos momentos do maná, as nossas reflexões sobre as codornizes, o nosso avanço pelo deserto, os nossos momentos de construção do tabernáculo, as vestes sacerdotais. E nessa grande viagem que a gente veio fazendo, hoje a gente avança mais um capítulo no entendimento sobre essas questões, e nunca será demais repetir que o nosso objetivo aqui é fazer uma interpretação espírita desses pontos, sem o interesse de transformar os elementos que constituem o texto judaico como se isso fosse artigo de fé espírita. Não é. Esse não é o nosso propósito. A doutrina espírita não é uma doutrina apoiada no texto bíblico, que valida todas as questões que o texto possui. O que estamos atrás é da sabedoria que esse texto possui e retirar os aspectos simbólicos que nós conseguimos encontrar nessa literatura e a possibilidade de nós desenvolvermos as nossas compreensões espirituais a partir daquilo que a gente tem a condição de interpretar, pelo que os sábios do judaísmo permitiram que a gente fizesse na análise figurada dos pontos que nós possuímos para o estudo dessa noite também. E aí, Álvaro? Como é que a gente conecta, como é que a gente conecta o nosso assunto de hoje com aquele momento que nós ficamos na última semana com as vestes dos sacerdotes e todo aquele ritual que a gente tinha ali na formação das vestes do sumo sacerdote e dos sacerdotes em si?
E é interessante, a gente falou aqui nas nossas últimas semanas bastante sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, sobre a arca sagrada. A gente falou sobre as vestes do sacerdote. E aqui, para a gente começar, trazendo um ponto importante, para trazer uma reflexão, eu vou falar mais um detalhe do tabernáculo ainda. Porque é interessante que a gente percebe o recebimento das tábuas da lei e a gente percebe a construção do Mishkan. O propósito da construção do Mishkan é que na arca sagrada estivessem guardadas as tábuas da lei. Todo o maior propósito disso é que nós tivéssemos um lugar para guardar a arca sagrada. Então, às vezes fica um questionamento, poxa, mas será que não deveria ter sido ordenado a Moisés primeiro que ele fizesse a construção do Mishkan e da Arca Sagrada e depois recebido a Sereta de Brot, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, lá no Har Sinai, lá no Monte Sinai? E a resposta é não. Não é assim o propósito. Porque se toda a questão, inclusive quando a gente fala na questão de tikkun, de reparo, de conserto, de reparação do retaegel, do bezerro de ouro, a gente entra para uma esfera que, se não tivesse acontecido o bezerro de ouro, a gente não precisaria da própria expiação. Mas o maior dos pontos aqui é que nós tenhamos a consciência que as tábuas da lei vieram primeiro porque o propósito é o cumprimento da lei. E aqui a gente está falando da lei divina. Então, muitas vezes na vida, a gente confunde as ordens, e é muito comum isso dentro de todos os movimentos religiosos, tanto que Jesus fala muito contra alguns fariseus, algumas práticas que tomam o nome das práticas farisaicas. A gente, às vezes, fica com a casca e perde o sumo. Então, aqui a ideia do texto em colocar os mandamentos primeiro e depois a construção do tabernáculo é que o propósito seja a essência do tabernáculo e não o invólucro. Essa questão ela é muito importante porque o homem, ao longo da história, nas diversas religiões que ele teve a chance de entrar em contato, ele entra em contato, reconhece que essa religião é importante e imediatamente ele assume um ritual, uma ritualística exterior para representar aquela crença e não necessariamente, não estou dizendo que isso não acontecia, mas não necessariamente a transformação moral acompanha aquela ritualística. Então as pessoas raspam as cabeças, no meu caso nem precisou, mas raspam a cabeça, usam roupas de uma determinada cor, cobrem-se de cinza, admitem o celibato, usam apenas vestes sacerdotais. Então você começa a perceber nos indivíduos, isso no Oriente, no Ocidente, hoje, no passado, as doutrinas determinando roupas específicas para que eu olhe para alguém e diga: essa pessoa é da doutrina tal, essa pessoa é do grupo tal. Até dentro do judaísmo, a gente encontra roupas diferentes para cada segmento. Ah, esses rabinos aqui, com esse tipo de vestimenta, eles são sionistas. Ah, esses outros aqui não são sionistas, eles não estão interessados no Estado de Israel, estão apenas interessados no cumprimento da lei. Pouco importa que seja o dono da terra. Então, você consegue ver determinados detalhes da vestimenta para traduzir as correntes ideológicas que as pessoas possuem. Então, é uma certa tendência da nossa humanidade esse fenômeno de correr para fora e não correr para dentro. E penso que talvez o grande exemplo que a gente tenha desse correr para fora e não para dentro, a gente encontra na figura de João, o Batista. Como todos nós sabemos, João, o Batista, era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote do templo. Ora, ora, ora. Se Zacarias era sacerdote, qual era o destino de João?
sacerdote também, porque era da linhagem familiar. Então, João seria um sacerdote, vestiria roupas sacerdotais, viveria no templo, teria que casar, ter mulheres, filhos, se alimentaria daquela maneira como os sacerdotes se alimentariam, viveria para o templo. Ele faz uma ruptura em absolutamente tudo. Ele não vive na cidade, vive no deserto. Ele não casa, ele vive longe de família. Vestes, couro de camelo com uma cinta amarrada na cintura. Alimentação, gafanhotos e mel silvestre. Vida austera, distante do templo, longe de todas essas coisas. Então, ele promove uma ruptura absoluta em cima de tudo que você poderia... Eu fico assim imaginando, de repente, Zacarias, meu filho será um sacerdote. E o que ele vê, o filho? O filho faz um movimento absolutamente oposto àquele que se poderia esperar. Como os pais dele já eram idosos quando ele nasce, o presumível é imaginar que ele, quando alcança a idade adulta, ele já não tem mais os pais encarnados, ele está sozinho, ele não tem família, e ele não casa, não tem ninguém. Então ele faz um conjunto de movimentações sociais muito forte. E ele é lembrado pelo quê? Ele é lembrado que ele batizava as pessoas. Então, nada do que ele fez, nem mesmo o que ele pregou é lembrado. Nada disso. O que era João? João o Batista, cara. O cara que derramava água na cabeça dos outros. Mas ninguém considerou que, de repente, ele teria sido um grande sinalizador da mudança para dentro que a gente tem que fazer. Então, todas as vezes que a gente se aproxima de uma determinada doutrina, não fiquemos com a casca. Adentremos. Vinícius, quando fala sobre isso, diz assim que o evangelho é como se fosse uma noz. E as pessoas engolem a noz sem quebrar para comer o que tem dentro. Se eu falar isso aqui na Amazônia, ninguém vai entender. Então, o evangelho é como uma castanha do Pará. Você tem que quebrar a castanha para comer o que tem dentro dela. Então, ele é um babaçu aí no Nordeste. Você tem que quebrar o coquinho do babaçu para tirar a amêndoa, que é o que é interessante do ponto de vista de alimentação. Legal. Isso é um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar dentro dessa reflexão da organização do texto. E agora, quando a gente vai falar da organização do texto, a gente comentou lá alguns episódios atrás, quando a gente foi falar dos 10 mandamentos, quando a gente contou que Moisés subiu no monte, quando ele desce, o que acontece? Nós encontramos o povo adorando o bezerro de ouro. A gente não vai se aprofundar muito no bezerro de ouro, porque a gente já falou dele em alguns episódios atrás. Mas como essa parte, nesses capítulos que a gente se encontra aqui dentro da Parashat Ki Teitzá, em hebraico, a gente tem que falar, pelo menos citar que ele está nessa porção. E eu trouxe aqui umas fotos, Elahá, 2 imagens, vou pedir para ser colocada, para a Denise colocar para a gente. Por que era um bezerro de ouro e não uma galinha de ouro? E aqui a gente encontra essa explicação. Olha, no Egito Antigo, a gente tinha um deus, com D minúsculo, que era um boi. Vamos lá, tem outra foto de um outro achado arqueológico onde mostra a adoração a um bezerro. Então, a gente comentou, o Elahá até chegou a responder isso numa pergunta feita, existiam 600 mil judeus lá no Har Sinai, lá no Monte Sinai. O número de pessoas que saíram do Egito aproximado, não é exato isso, gente, mas assim, o que dizem os comentaristas, eram 2 milhões de pessoas. Ou seja, tinha muita gente que não era hebreu. E saiu muito egípcio junto. Quando Moisés sobe e ocorre aquela confusão da contagem, a gente percebe que ainda existe de maneira muito forte, isso está sendo depurado na humanidade, a necessidade de materializar Deus,
de colocar Deus em um aspecto visual. Você ir para o imaterial, você ir para uma compreensão mais abstrata de Deus e menos ligada a objetos, à humanidade, é uma questão que necessita do amadurecimento da humanidade como um todo. Então, quando a gente olha, só por curiosidade, quando a gente olha o cristianismo na Idade Média, quando a gente se afasta do cristianismo primitivo, porque lá no cristianismo primitivo não tinha adoração de imagens. Mas quando a gente já vai para o Império Romano, com o cristianismo, existe a adoção dos santos em função dos bárbaros, em função da necessidade dos ídolos. Para os outros povos que assistem o cristianismo de fora, por exemplo, o Islã e os judeus vão falar, olha, o cristianismo é idólatra, porque você entrava numa igreja católica, você via lá estátuas, ídolos. E isso é uma questão que a gente percebe que perdura por um tempo. A gente entende que o espiritismo e o cristianismo nascente, o cristianismo primitivo, não é idólatra porque a gente não tem imagens, porque isso foi assimilado por uma necessidade ainda humana. Então eu trouxe essa ideia, Elahá, essas fotos, para a gente ter uma ideia o porquê um bezerro e não um ganso. Agora, quando eu comentei a vez passada sobre essa passagem, a gente enfatizou os 13 atributos da misericórdia divina que são utilizados por Moisés e Deus explica por essa forma o que era misericórdia. Em hebraico, o versículo 34, está nessa porção dessa semana, o capítulo 34, versículo 6, e é Adonai Adonai, Rahum Vehanun, Erevapayim Verachesed Bemes, Notzer Hesed Lalafim, Noseavon Vafechava Hatá Venaque. Então, eterno, eterno, Deus, Deus, piedoso e misericordioso, tardio em irar-se, aqui é uma referência à lei de causa e efeito, a misericórdia na lei de causa e efeito, grande em benignidade, em bondade e verdade, e guarda a sua bondade por 2000 gerações, e perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado, mas não livra o filho que faz a penitência. Ele visita a iniquidade, aí aqui diz, para os filhos e para os netos, na geração dos filhos e na geração dos netos. Então, a gente explicou, conversou já sobre isso, o Elahá explicou em uma outra passagem para nós que isso está falando sobre reencarnação. Por quê? Deus é misericordioso, você faz uma dívida lá no seu cartão de crédito, você pode parcelar. Isso vai vir parcelado em suaves prestações, só quando o nosso ombro aguentar, a gente carrega esse fardo. A gente vai recebendo de acordo, tardio em irar-se, de acordo com que a gente tem força, as condições de expiar as nossas transgressões. E é por isso que aqui ele coloca terceira e quarta geração. Porque todos os meus equívocos não serão expiados nessa vida, nessa encarnação. Nessa vida não, nessa encarnação. E não virão nos meus filhos, porque eu não posso nascer meu filho. Mas eu posso ser meu neto e eu posso ser meu bisneto. Então, por isso aqui é colocado no sentido da encarnação a terceira e quarta geração. Quer comentar, Elahá? Quero comentar, mas eu quero comentar uma outra coisinha, que é o seguinte. Existem 2 momentos em que as tábuas da lei são citadas. Uma é lá em Êxodo 20, quando as tábuas da lei são recebidas. E a descrição das tábuas ela é mais sucinta. Apenas diz que as tábuas, quando Moisés desceu com as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. É o que está dito lá. E quando ele desce, que ele encontra o bezerro de ouro, que vai ser citado no capítulo 31, e aqui o Álvaro até já comentou numa outra live o porquê dessa distância entre o momento em que ele desce e o bezerro de ouro aparecer só no capítulo 31,
esse hiato tão longo que aparece no texto. Então, a gente vai observar algumas coisas bem curiosas sobre isso. É que na hora que ele desce, só tem um versículo descrevendo as tábuas. A tábua estava escrita pelo dedo de Deus. Quando ele vai agora descer para encontrar o bezerro de ouro, que a história é recontada, existe uma descrição mais detalhada das tábuas. Então, eles falam mais que a tábua era escrita pelo dedo de Deus, que ela estava escrita, inclusive, dos dois lados, viu? O dedo de Deus teria escrito desse lado e escreveu desse lado também. Ela estava escrita pelos dois lados. Aproveitar, né, a tábua para não ter desperdício, né? A gente não usa o papel dos dois lados, a tábua da lei também foi escrita dos dois lados. Então, Deus teria usado os dois lados da tábua para escrever e traz uma descrição mais detalhada. E aí os rabinos, quando analisam essa questão, eles trazem uma interessante reflexão. Por que motivo, quando recebe a tábua, o texto é curtinho? E na hora que vai destruir, se detalha a tábua que já vai ser quebrada, porque ele quebra as tábuas, né? E os rabinos dizem que é o seguinte: quando nós recebemos alguma coisa que é preciosa, a gente nem sempre dá valor. Você tem uma família, você tem um emprego, você tem um corpo, você tem uma esposa que é maravilhosa, que é um emprego ótimo, uma vida saudável, e você nem sempre valoriza. Você pega aquela tábua da lei, legal, gostei, bonito. Mas quando você vai perder aquilo que é precioso, aí você olha os detalhes. Naquela velha frase, assim, a gente só dá valor quando a gente perde. Então, ele vai fazer uma reflexão dentro desse texto, dizendo que a gente só vai dar valor efetivo para aquilo que a tábua representa exatamente no momento que Moisés vai quebrar as tábuas por encontrar o povo buscando aí a adoração ao bezerro de ouro. Bem legal isso. E a gente encontra aqui uma outra condição, que é chamado de despertar do alto e despertar de baixo. O que é isso? Na primeira porção, na primeira condição, primeira vez que Moisés sobe ao Monte Sinai, ali é materializada totalmente a tábua, vamos assim dizer. Na segunda vez, existe a participação no texto dele na execução dessa tábua da lei. Então, a primeira vez, vamos colocar um minuto glorioso do senador Públio Lentulus, primeira vez que ele recebe o convite do Cristo, ele tinha a oportunidade de trilhar por um caminho onde estava desenhado, vamos assim colocar, pelo próprio Cristo. Ele tinha um futuro glorioso. Tinha um futuro glorioso. Quando ele quebra, ou melhor, Moisés quebra, quando o senador Públio Lentulus fala, não, eu escolho séculos de dor, ele está escolhendo aqui aquilo que a gente chama de despertar de baixo. Ele teve a oportunidade de receber o convite, aceitar e fazer esse futuro, a construção desse futuro com Deus, com Cristo. Depois disso, a gente vê que ele escolhe os séculos de dor. Aqui é a mesma ideia. O negócio veio pronto. Kardec diz, até chegar a comentar no Livro dos Médiuns, que o dedo de Deus talvez seria o ectoplasma. O negócio veio pronto. Putz, pisamos na bola, não aceitamos. Agora a gente vai ter que trabalhar mais arduamente para conquistar aquilo que foi dado. É interessante, né, Lahar? É uma comparação grosseira. É como se a janela tivesse, imagina, vários círculos concêntricos e as janelas se alinharam para você poder sair. E você não aproveita o momento em que as janelas dos vários círculos concêntricos se alinharam. Agora você vai ter que esperar outro alinhamento. Mas depois que acontece, Moisés retorna, traz as novas tábuas. Tem um episódio aqui que a gente não vai comentar a fundo hoje, porque também já foi comentado. Mas Moisés fala assim, olha, pega a espada, sai por entre o acampamento e mata até aqueles que forem idólatras, até os parentes mais próximos. E a gente fez uma comparação com isso, a gente pegando o sentido das palavras.
levando para o versículo 10, capítulo 10, versículo 34 e 35 de Mateus. A estranha moral. Não vim trazer a paz à terra, mas vim trazer espada, porque eu vim por dissensão de homem contra o pai, filho contra a mãe, nora contra a sogra. A gente percebe, é a espada, mais uma vez, indo para separar até mesmo dentro da família. Aqui, a ideia é, a espada é para uma guerra íntima, no nosso interior, para que nós venhamos a destruir, a aniquilar aqui, para esse sentido de Moisés, para esse sentido do bezerro de ouro. Se você era egípcio e estava ali, e você adorou o bezerro de ouro porque você aprendeu com seus pais, aqui você precisa de começar a esse trabalho interior, como diz Emmanuel, algumas vezes deixar de orbitar ao redor dos pais para adentrar a uma nova realidade. Então, depois disso, cita o texto que morrem 3.000 pessoas numa praga. Moisés não matou ninguém, não ordenou a matança. A gente está dizendo aqui, colocando o sentido figurado, o sentido metafórico, o sentido pelo qual é entendido. Não houve um pedido de morte, porque acabamos de receber, você não pode assassinar lá nos 10 mandamentos. Então, não ocorre isso. Aqui a gente tem que ler de uma maneira diferente. Isso é muito importante para nós, porque o Elahá trabalhou, vou revelar só para vocês, no censo, no IBGE, lá no tempo de Moisés. Porque depois que acontece essa passagem, nós encontramos a necessidade do recenseamento. Mas por que, primeira pergunta, hoje o Elahá pode explicar para nós por que existe um censo. Mas naquela época, por que Deus pediria, entre aspas, para Moisés fazer um censo? Deus é onisciente. Ele sabe quantas pessoas estão ali, quantas estão encarnadas, quantos desencarnaram com a peste. Por que é? Você já sabe, são 3.000. Até o texto já disse. Para que você precisa de um censo? Então vamos imaginar um pastor. Um pastor tem um rebanho e ele leva suas ovelhas com muito amor. Ele cuida do seu rebanho com muito amor. Um dia vem uma fera ou vem uma peste e mata algumas dessas ovelhas. Qual é o propósito dele? O propósito é saber quantas ainda estão ali para que ele possa continuar a cuidar dela. A gente percebe que nesse contexto o povo de Israel saiu do Egito, viveu as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, viu cair maná, viu água amarga virar água doce, viu tudo. Tudo. A voz de Deus, entre aspas, falando lá no Monte Sinai. O que acontece logo depois? A gente vai lá e faz a idolatria do bezerro de ouro. Os povos ao redor poderiam pensar, nossa, isso não será jamais perdoado. Isso aí não tem jeito. Olha só, que afronta a Deus. Não poderia ser maior. Mas aqui, quando está escrito sobre o recenseamento, sobre o censo que deveria ser feito, está escrito assim, cada um pega uma moeda, a gente vai falar da moeda mais para frente, e levanta a sua cabeça. A palavra em hebraico para o censo é levantar a cabeça. Porque na vida a gente comete erros com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que a gente mais recebeu ensinamentos, com as pessoas que a gente efetivamente tem uma convivência próxima. E Deus aqui está nessa situação de proximidade depois do Monte Sinai. Deus está junto de nós. Deu a doutrina espírita e eu vou lá, com tanto conhecimento, eu vou lá e faço faço uma burrada. E um erro tão grande. Como que eu pude? E a gente abaixa a cabeça para os nossos erros. A gente para de olhar para frente. E aqui, não importa se houve uma praga e se uma parte de nós ficou nesse passado, porque a gente errou. Mas a gente precisa de levantar a cabeça e saber que o pastor está mais interessado em saber o que você tem de bom, quantas sobreviveram, quais são os seus acertos, qual é o seu propósito, e não qual é o tamanho do seu erro. A sua cabeça tem que estar erguida. E aqui a função do censo é que cada um de nós, pequeno ou grande, sinta-se igualmente importante para Deus. Comenta para nós, Elahá.
O IBGE diz assim: precisamos fazer o censo para saber quantos somos, como vivemos e onde vivemos. Ele não pergunta quanto éramos, quanto morremos, quantos somos, porque o que importa é o que temos. Então, fazer o censo é focar no que você possui. É como, por exemplo, na hora da multiplicação dos pães, Jesus vira para os discípulos e pergunta: quanto temos? Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Ele sabia quanto tinha, mas é para mostrar que o foco está no que temos e não no que nos falta. Ele podia dizer assim: quanto nos falta? Ele não pergunta quanto nos falta. Ele pergunta quanto temos. O censo é exatamente a medida de quanto tempo, quanto somos. O que de fato está posto na mesa para a gente cuidar. Aí vou fazer só uma propaganda sobre isso. Eu sei que a gente precisa entrar no nosso tempo, a gente está com o nosso tempo apertado, mas só para falar uma coisa que eu não posso deixar passar. Do período de agosto a outubro, o IBGE passará fazendo o censo. E em muitas residências, não todas, ele perguntará a religião. Nem todas, porque tem 2 formulários, um pergunta e outro não. Se na casa de algum de nós o recenseador perguntar qual a sua religião, não se omita de dizer que é espírita. Nós precisamos saber quantos realmente somos. E o censo é a única pesquisa feita pelo IBGE que identifica o número de pessoas de determinadas religiões. Não vamos deixar essa oportunidade passar, senão só em 2030 para a gente saber quantos espíritas nós somos. Então é só para a gente se manifestar. E quando o recenseador passar, que ele perguntar, declare-se espírita ao recenseador. Fechou o parêntese. Vamos lá. Vamos seguir. Eu queria aproveitar que você está falando aí de levanta a cabeça e esquece teus erros. Aí o Senhor diz: vamos trabalhar, vamos fazer o censo, vamos deixar para trás, vamos contar quantos somos, vamos para frente, e cada um deveria entregar uma moeda. A minha pergunta é: essa moeda ela era diferente entre ricos e pobres, entre mulheres e homens, crianças e adultos, verdadeiramente hebreus ou outra linhagem que tivesse saído do Egito? Tinha uma diferença de moeda entre os indivíduos? E quanto era essa moeda? É interessante que Moisés, diz o texto, que chega a tremer o coração dele. Será que Deus vai pedir 100 shekel ali? Shekel é uma medida de prata. 50? 30? Não, mas é pedido menos que 1. Meio shekel. Essa moeda teve que ser produzida porque ela era tão pequena que ninguém tinha. Mas os ricos, os pobres, os sábios, todos deram a mesma moeda de meio shekel. E aqui é interessante, porque é a reparação do bezerro de ouro. Mas não é só a reparação. Cada um de nós somos iguais diante de Deus. Cada um tem o seu devido valor. Todos somos... Existe diferença para os homens, mas para Deus é todo mundo igual. E aqui é interessante, porque essas moedas vão ser fundidas. Termina ou você quer? Termina. Essas moedas vão ser fundidas para segurar a viga central do tabernáculo. Eu comentei que a viga central do tabernáculo, diz o Midrash, que ela foi feita da árvore que ficava na casa de Abraão quando ele estava nas planícies de Mamré. A árvore que ele colocava debaixo os seus convidados, quando vieram aqueles 3 anjos, por exemplo, e ele bate os bezerros tenros, faz farinha de matzá, ele serve o melhor. Só que essa árvore, ela abraçava aqueles que tinham coração puro. Então, a viga de sustentação é a caridade daquele que tem o coração puro. Mas aquilo que segura a viga de sustentação, aquilo que emenda ao restante, é o esforço individual, é o trabalho conjunto, é o valor do pequeno. E aqui, Elahá, eu vou só falar uma coisinha e vou passar para você comentar. Nos lembramos do óbolo da viúva, que ela pega a menor das moedas, só que ela dá 2. Se alguém pedir para você andar 1 légua, anda 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Ela dá 2. Ela demonstra o valor da pureza do seu coração. Ela demonstra o seu caráter, a sua inteireza, a sua contribuição
na caridade para toda uma geração, porque ela tinha sinceridade e o valor não é porque é pequena ou grande, está na intenção do coração. É bonito isso, né, Elahá? Eu vou passar para você agora. É muito bonito, mas veja só, o povo erra e está num processo, vamos dizer assim, de condenação espiritual. O Senhor diz: quantos vocês são? Levantem a cabeça e me entreguem uma moeda de meio shekel. Todos indistintamente. Todos o mesmo valor. Daí a gente entra nos evangelhos aí e pega a parábola dos trabalhadores da vinha. Uns chegaram às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Cada um num horário diferente, uns fortes, outros fracos. Uns tão fracos que ninguém os quis contratar. E na hora de pagar, o Senhor paga todos eles com o mesmo valor. Um denário. Novamente, nós temos a possibilidade de observar esse processo em que a igualdade dos homens diante de Deus, seja no velho, seja no novo, ela volta a se representar num novo cenário. Nossas vidas, na verdade, que valiam meio shekel, todos iguais, durante o período do Antigo Testamento, vai se recompor lá no Evangelho do Cristo como sendo um denário. A diária de um trabalhador braçal é o preço que todos nós valemos, altos e baixos, pequenos e grandes. Somos todos iguais, novamente, diante de Deus. Que legal, né? E vamos continuar, porque senão a gente não dá conta de terminar. Tem uma ordem aqui também, ela interessante, uma ordenação para que fosse construído um Eu queria que você voltasse naquela fundição do shekel para a estruturação do tabernáculo. Você quer algum ponto específico? Não. Aquela que eles pegam o shekel e promovem a viga. Ela é fundida, ela é moldada para fazer os encaixes que foram usados para colocar na tábua, na viga. Mas qual ponto? O que significa isso? Todos contribuíram para a edificação. Eu posso assim, tem uma parte de mim lá. A gente vê muito nas pessoas, assim, dentro de trabalho na casa espírita, a gente sabe quem está comprometido e quem não, porque a pessoa chega assim, escuta, por que vocês não fazem a distribuição das cestas básicas ali fora, que é mais confortável? Por que vocês não dividem isso para as pessoas ali? Isso é um tipo de pessoa. E tem um outro assim, por que a gente não coloca a distribuição ali? Quando eu uso nós, eu me considero inserido no trabalho. Quem diz assim, por que vocês não fazem? É como na peça. Por que com vocês? Então, a gente se está colocando inserido nesse processo. Então, na hora que a gente tem a possibilidade de ver as pessoas pegarem o meu shekel e botar lá de assim, eu faço parte disso. Tem um pedaço meu na edificação desse negócio. É parte minha também. Tem um pertencimento muito mais forte. Então, é uma estratégia interessante. Cada um dá um pedacinho, funde e faz a peça essencial para o levantamento do tabernáculo. Que maravilhoso, hein? Que bonito. E vamos lá, e tem uma outra ordenação, fazer esse tal de lavatório. Então, esse lavatório tinha que ter quior, que são bicos de cobre, e ela foi construída e colocada entre o Kodesh e o altar. Ele era enchido toda manhã, e ali passavam os sacerdotes, e eles faziam a ablução, a lavagem das mãos e dos pés. Então, primeira coisa, a gente entende que é lavar para tirar sujeira. Você entrar com a mãozinha limpa, com o pezinho limpo, uma questão de higiene, mas não só isso. Aqui a água sempre está condicionada à purificação. A purificação. Da onde surgiu isso? Lá em Noé. A água veio para purificar o mundo. Então a água tem o sentido da purificação. Quer comentar, Elahá? Senão eu vou trazer para... Não, pode seguir. É interessante a gente olhar, porque hoje a gente não tem o templo, não tem o mexicano, não tem nada disso. Mas a gente sabe que o povo de Israel, os judeus, ainda lavam as mãos. Por exemplo,
uma vez, tem uma história, eu ouvi na Yeshiva, quando eu estudava, que o meu Rebbe contou, que uma vez uma criança bem pura, ela ouviu falar sobre o presídio, que tinham presídios. E ele falou, mas por que eles põem grade? Para as pessoas não fugir. Falou, mas por que eles só não tiram a canequinha do Netilat Yadayim de perto da cama? Assim a pessoa não pode andar. Porque está escrito que não pode andar 3 amot com impureza de manhã. Mas isso é uma lei rabínica. Então isso é muito importante. Rambam vem trazer que mesmo não tendo, Rambam viveu no século XII, Rav Moshe ben Maimonides, ele vem falar que nós, não é, estou falando judeus, dentro da lei judaica, não espíritas, tá? Que no judaísmo você tem que lavar as mãos, os pés e a face, porque como você não tem o sacrifício, você lava as mãos, os pés e a sua face para fazer as suas orações, para que você tenha pureza. No dia a dia, a ideia disso, diz Rambam, que no dia a dia a gente sai e se preocupa hoje com a guerra na Ucrânia, com o pagamento que ficou atrasado, com as contas, com os boletos, e a gente se distrai muito. E a ideia do ritual é que, através dele, você venha trazer a concentração que a necessidade espiritual pede. Ou seja, você vai entrar em comunhão com Deus durante uma prece. Naquele momento, então, não é o ritual, mas o preparo que o nosso espírito, que o nosso coração necessita. Então a gente sabe que o Espiritismo esclarece da não necessidade dos rituais, que só o sentido do coração é suficiente, só a intenção da alma, a comunhão do espírito, a vontade de nós estarmos conectados com Deus, o que realmente o nosso coração sente é suficiente. Mas aqui nós estamos em um período onde todas essas questões eram necessárias. Inclusive, eu, quando morava em Israel, eu ia pelas manhãs e fazia o banho ritual completo. E a gente ia na mikve todas as manhãs, antes de rezar. Gustavo, te mandei um link, ele não viu. Se Gustavo, se você estiver online, te mandei um link aí para você clicar, né, lá. Então, e assim, o que eu acho interessante é que também no islamismo você tem essa figura de lavar as mãos, lavar os pés. São povos do deserto, tem toda essa proximidade ritualística na questão da pureza, da limpeza, para que você possa adentrar o templo, né? Então, isso era muito importante para dar um sentido, até como assim também a figura de João Batista, que lavava as pessoas, a purificação, lavar. Então, os judeus lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam o rosto, e João imergia logo as pessoas inteiras dentro d'água e pronto. Então, você tem, novamente, esse elemento participando do ideário do povo daquela região, como sendo a água vinculada com a questão da purificação das criaturas. Tem mais 2 questões aqui que são interessantes. Então, eu eu ia comentar sobre o óleo. É o óleo. Ah, tá. Isso. Sobre o óleo, que aqui é colocado... Quer comentar? Comenta lá. Não, pode falar. Fique à vontade. Que aqui a gente tem uma outra ordenação, que é para fazer um óleo de unção e incenso. Então, o óleo foi preparado por Moisés, por Moshe Rabbeinu, por Moisés. E como ele era feito? Tinha uma lista de especiarias, ele pegava cada um desses elementos, eram 11 elementos, eles eram pesados, medidos, colocados ali dentro da água, o odor ia para a água, colocava o óleo junto, fervia, ficava o odor no óleo. A água evaporava, ficava só o óleo de unção. Porque assim, isso é uma técnica da química, né? Como é que você extrai os óleos de uma madeira? Então, eu tenho uma determinada madeira, ela é aromática. Como é que eu tiro o óleo dela? Você bota ela para ferver dentro da água, e aí a água vai fervendo e vai levando para o recipiente. E na medida que vai levando, vai carregando junto com a água gotículas do óleo. E depois do outro recipiente resfriado, você tem o óleo que passou junto com a água, que não se mistura. Aí você, por separação, por decantação, você retira a parte da água e deixa o óleo. Vai tirando a água embaixo, o óleo vai ficando em cima, que ele é menos denso. E aí
o perfume, a essência, o óleo aromático, uma gota é extremamente forte. E aí você, através dessa técnica, que é uma técnica antiga, você enriquecia o azeite de oliva com um outro óleo. Quer dizer, você misturava o azeite de oliva com os óleos aromáticos que eram retirados dessas substâncias que eram usadas para que a gente fizesse. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito bem-vindo para estar conosco. Gustavo é um companheiro muito querido, grande estudioso do Evangelho, que vai estar no domingo com a gente no estudo sobre a obra 2000 anos. Legal, Gustavo, bem-vindo. Meu amigo, obrigado. Assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não. Acho que eu vim para acompanhar assim, mais de perto ainda. Gente, extraordinário, extraordinário. Eu fico assim, nada faz meu coração vibrar mais do que esse tipo de link, de ligação que mostra a revelação. É o fio, né? Da revelação, assim. Nossa, muito bom, muito bom. Não sei o que eu vim fazer, não, mas eu vim assistir. Fica aqui conosco e você vai comentando o que você tiver vontade, que você sentir à vontade. Então, esse óleo da unção seria o óleo que seria usado para ser colocado no altar, para ser untado, né? Que ele ia ungir. Então, você ia passar esse óleo perfumado nas peças consideradas sagradas, que ficariam dentro do Kodesh HaKodashim, a Arca da Aliança, os objetos que eram tidos como sacralizados no templo, eles eram todos ungidos com esse óleo perfumado que estava sendo preparado para que tudo ficasse pronto para ser realmente consagrado a Deus. E é interessante, é claro que a Midrash é simbólico, mas diz que foi feito só 4 litros desse óleo. E foi o mesmo óleo que ficou para o primeiro e para o segundo templo. E é o mesmo óleo que ungiu os reis da descendência de Davi. Então, lá, quando a gente vê no livro do profeta Daniel, a festa de Baltazar, sim, lá com os objetos do templo, eram objetos que tinham sido ungidos com esse óleo. E quando a gente vê o profeta Samuel, no livro do profeta Samuel 1, acho que é no livro 1 do profeta Samuel, tem 1 e 2, acho que é no 1, quando ele vai até a casa de Jessé e ele está procurando um dos filhos de Jessé, conta o Midrash que ele pega o óleo e ele derrama na cabeça de cada um dos filhos que estavam dentro da casa. E o óleo não escorre. Não escorre. Ele não desce na cabeça. Ele só escorreria na cabeça de quem efetivamente fosse o rei. Então escorre sobre a cabeça. Só um instantinho, gente. Para quem está nos ouvindo, isso é um Midrash. Isso. Midrash são as histórias que os rabinos contam, mas que não está escrito em lugar nenhum. São intuições, histórias que são compostas. Tá, então ele derrama na cabeça dos filhos de Jessé, não escorre. Não cai. Mas caiu na cabeça de Davi. O que é o ungido? HaMashiach, o Messias. Ungido. Então esse mesmo o ungido que escorre pela cabeça. Esse mesmo óleo seria o óleo da unção de Jesus. Ah, mas eu não encontrei isso no Testamento do Messias. Vai lá na carta de Paulo aos Hebreus, que ele explica como é que acontece tudo isso. Como é... A gente acha que não tem tempo para entrar nesses detalhes, mas ele explica como, por exemplo, os sumos sacerdotes, eles utilizavam desse óleo de unção. Como Jesus era sumo sacerdote, sem ser da tribo dos sacerdotes. Paulo explica isso tudo lá na carta aos Hebreus. Porque o nome O Messias, então, está correlacionado a esse elemento. Agora, sabe o que é legal, Elahá? Eram 11 elementos para o incenso. Só que um deles cheirava mal. 10 cheiravam bem. Um cheirava mal. Por quê? Porque nos momentos onde a gente se entrega à religiosidade, nos momentos onde a gente entra em comunhão com Deus, aonde a gente busca viver o que Deus quer para nós nesse mundo, a gente precisa de inserir mesmo aqueles que estão equivocados. A gente não tem que segregar as pessoas.
Então, mesmo um que lá não cheirava muito bem, ele tinha que estar junto no incenso. Ele tinha que estar unido. Porque lá, quando a gente entregou as moedinhas, cada um, independente do nível, entregou juntos. Aqui, cada elemento, independente da condição, tem que estar junto, unido. Eu sei que o nosso tempo está esgotado, a gente tem que falar ainda do construtor, mas eu queria contar uma historinha rapidinha em cima disso aí. Não é Midrash. Existe um grande estudioso da alma humana, no início do século, virada do século XIX para o século XX, chamado Gurdjieff. Gurdjieff é um dos grandes terapeutas da alma. E ele tinha um grupo de discípulos que ele formava, que ele ensinava, e entre eles tinha um que destoava do grupo. Cheirava mal. Ele era um discípulo que só criava confusão, ele brigava, criava tumulto. E o grupo já tinha muita dificuldade de conviver com ele. O nome dele era Anton. Tinha muita dificuldade de conviver com ele porque ele era um problema para o grupo. Ele trazia muita dificuldade. E aí teve uma vez que Gurdjieff viajou e disse para o grupo o seguinte: olha, eu vou viajar e quando eu voltar a gente retoma as lições onde a gente parou e eu quero que vocês em grupo vão estudando o que eu dei, porque quando eu voltar a gente retoma. E Gurdjieff viajou e enquanto ele esteve fora o grupo se reuniu e deliberou a expulsão de Anton do grupo. Eles expulsaram o companheiro difícil. Quando Gurdjieff chegou, que ele reuniu a equipe, cadê Anton? Senhor, a gente reuniu aqui em conselho e decidimos que ele atrapalhava e nós o expulsamos do grupo. Vocês expulsaram? Ele foi embora. Disse, tá bom. Passou uns dias, eu vou fazer outra viagem. Ele viajou de novo. E quando voltou com Anton. E disse, vocês não podem retirar de perto de vocês aquilo que lhes incomoda. Porque é a convivência com o que é diferente que vai fazer vocês se desenvolverem. Então, é no contraste daquilo que a gente gosta com o que não gosta que a alma se desenvolve. Querer um grupo de discípulos só, daqueles que são harmônicos, não trará tanto aprendizado para vocês como a presença de Anton, que vai ajudar vocês a entenderem melhor a alma humana. Reintegrou Anton no grupo, e o grupo, tendo que conviver com ele, desenvolveu muito mais as suas habilidades comportamentais. Então, mas quem que vai fazer esse serviço todo? Moisés teve essa ideia toda e ele viu, conta o livro de Êxodos, que ele viu tudo isso, teve a visão, sua dupla vista, sua mediunidade permitiu que ele visse esses objetos e ele achou que ele ia ter que fazer. Só que vem para ele, a gente fala Deus falou, mas a gente sempre fala, são os espíritos superiores conversando, que é a mediunidade de Moisés trabalhando, e fala, olha, vai lá e fala com Betzalel, Ben-Ur, filho de Ur. Ur era filho de Miriam, a irmã de Moisés. Eu tenho um sobrinho chamado Uri, que significa minha luz. Uri. Eu tenho a minha cunhada, chama Orli, que é minha luz também. Que um é escrito na forma grande, a outra na pequena. Uri e Orli. Legal, né? E aqui, então, Betzalel. Mas quem é esse Betzalel? Ele é um menino de 13 anos de idade. E aqui eu vou deixar para você falar, Elahá, tem problema ter 13 anos de idade, 14, 15, 16, 22, 30? Conta aí você lá. Claro que não. Tanto que a gente vai fazer uma live agora no domingo, às 16 horas. Nós vamos ter uma menina de 14 anos, uma menina de 17 anos, 16 para 17 anos, um menino de 22 anos e o Gustavo de 27 para trabalhar a obra há 2000 anos de Emmanuel. Vocês vão ver meninos jovens, mas com um conhecimento incrível da obra de Emmanuel, trabalhando os conceitos fantásticos que a doutrina espírita possui. Então, evidentemente que isso não tem necessidade de ser assim. Davi era jovem demais quando já apresentava aquela grandeza de espírito. José, quando se posicionou na casa de Potifar, também era muito jovem quando ele viveu a experiência de ter que
que se desembaraçar da esposa de Potifar. Quando Isaac encontrou Rebeca, ela também era jovem quando ele a conheceu. Então, a juventude não caracteriza a despreparo espiritual, porque os espíritos já trazem a assinatura daquilo que eles são no íntimo de suas almas. Então, é surpreendente um garoto de 13 anos para fazer uma tarefa desse tipo, mas a gente tem exemplos assim. Os historiadores falam que Leonardo da Vinci, aos 8 anos de idade, conhecia todos os segredos da pintura e da perspectiva. Tem Timóteo, né? Timóteo com Paulo também. Timóteo com Paulo. E me fez pensar, esses comentários de vocês me fez pensar o que os espíritos falam, que quanto mais evoluída a humanidade, menor o período da infância, né? Sim. É verdade. Então, tá vendo que a gente chamou o Gustavo aqui? Né? Mas vai ter mais coisa para ele participar. Mas é interessante, porque 13 anos de idade, primeiro, Moisés está ali na condição de missionário. Ele demonstrou o serviço. O missionário vem e exemplifica. Depois a gente se vira para fazer, para construir. Então tem esse ponto interessante. Segundo ponto, quando Moisés recebe essa ideia, ele fala assim, mas espera aí, Betsalelo? E diz o texto que Deus pergunta para ele, mas você não acha que Betsalelo é suficiente? Aí Moisés diz, olha, se o Senhor elege Betsalelo, quem sou eu para duvidar? E depois ele leva, aqui tem o germen da democracia, porque ele leva essa referência ao povo. E aqui, quando ele leva ao povo, ele fala, olha, Betsalelo vai construir o Mishkan. E ele pergunta, o que vocês acham? E as pessoas respondem, olha, se você está dizendo que ele é bom para isso, então, quem somos nós para discutir? Existe aqui essa questão da democracia. E a questão da mediunidade, que não está exclusiva a Moisés. Por quê? Porque o texto vai vir dizer para nós que todos esses objetos também são colocados lá na dupla vista, na condição mediúnica de Betsalelo, para que ele soubesse como fazer. O povo tinha ficado escravo por 300 anos, as artes já não estavam mais valorizadas e nunca foram a grande referência do povo de Israel. Mas a gente precisava de alguém que tivesse essa condição de fazer. Só que ele não vai fazer sozinho. Betsalelo era descendente da tribo de Eudá, de Judá. Ou seja, os grandes reis viriam da sua descendência. O próprio Messias viria da sua descendência. Davi é da casa de Judá. Mas ele vai chamar um ajudante, Aholiab. E esse ajudante dele, ele já não era da tribo de Eudá, ele era da tribo de Dan. E a tribo de Dan era filha de Bilá, vinha da serva de Jacó. Ou seja, a gente tinha, vamos dizer, um aristocrata, um nobre, e a gente tinha alguém que era descendente da serva da casa de Jacó. Então a gente está encontrando aqui a união daquele que está profundamente, vamos assim dizer, nas condições espirituais e tem a nobreza, entre aspas. E a gente vai encontrar outro que não tinha condição de nada. E o que isso vem demonstrar para nós? Mais uma vez, a união na designação e na execução do serviço divino. Não existe maior, não existe menor. Ambos trabalham juntos. E quer falar? Todos valem meio shekel. Todos valem meio shekel. E na Kabbalah, isso vem trazer uma referência para nós, porque Betsalelo, ele vem trazer o lado esquerdo, Hesed, e Aholiab vem trazer para nós Vurá, bondade e severidade. A gente coloca essa questão da disciplina aliada com a bondade e ambos trabalham juntos pelo mesmo propósito. Fazer o quê? Construir o Mishkan, construir um local na Terra para que a presença divina Shekhinah esteja presente. Agora eu vou pedir para o Gustavo contar uma história, porque ninguém acho que vai identificar de princípio o porquê. Gustavo, conta para nós a passagem
capítulo 21 de João, a pesca milagrosa? Olha, eu desconfio, por quê? Mas é finalzinho do Evangelho de João, das últimas passagens, em que Pedro se dirige a 6 outros discípulos de Jesus e diz assim: vou pescar. Então eles se dirigem ao mar, passam a noite inteira, não pescam nada. Ao amanhecer, estão retornando e avistam um homem na praia. E aí esse homem fala assim: criancinhas, conseguiram alguma coisa? Tenho de comer? Eles respondem que não, passaram a noite inteira, não pegaram nada. E aí Jesus diz, eles ainda não haviam reconhecido, né? Jesus diz: lançai a rede para a parte direita do barco e achareis. Eles acham e já quase não conseguem mais puxar de tantos peixes, 153 grandes peixes. Esse eu lembro por sua causa, viu? 153 grandes peixes. A rede não arrebentou, João reconhece que é Jesus, eles partem, Pedro puxa até a margem e chegam lá, Jesus já tem os peixes, já tem a fogueira, já tem tudo montado, estava esperando eles chegarem. E aí eles então se reúnem ali depois de ter passado a noite inteira sem pescar nada, né? Explica Esqueci para algum nós. detalhe? Não, é isso aí. Explica para nós. Você quer explicar? Tem muita coisa, assim, tem muita coisa. O que eu particularmente senti de referência com o que você estava falando é em relação a Jesus já ter tudo ali. Ele já tinha o peixe, ele já tinha o fogo, mas ele não tinha os discípulos. Não fazia sentido. Sozinho não faz sentido. Ele já tinha comida, já estava tudo pronto. Então, assim, ele não precisava do que os discípulos iam levar. Ele já tinha o peixe lá. Só que não tinha a comunhão, não tinha a união. Não sei se era isso que... Não sei se é por aí, mas assim, o que me inspirou quando você começou a falar... Porque tem vários elementos que me chamam a atenção nessa passagem. Pedro ir pescar, por exemplo. A promessa é ser pescador de homens. Por que ele está indo pescar peixe 3 anos depois de conviver com Jesus? A rede não arrebenta. Em Lucas 5, a rede arrebenta. Só que aqui é Jesus chamando eles de novo, né? É Jesus reunindo eles de novo. E aí é na sequência, né? Que das 3 negações, as 3 confirmações. Enfim. Por que essa conexão? Por que a gente convidou o Gustavo aqui e ele veio hoje para colocar pontos, né, maravilhosos para nós? Porque 153 peixes é o mesmo número. Betzalel se escreve Beit, Tzadek, Lamed, Aleph, Lamed. Então, Beit, 2, Tzadek, 90, Lamed, 30, Aleph, 1, Lamed, 30. 153, é o mesmo número de versículos da Parashat Noah, da Parashat de Noé. O que isso tudo traz de conexão? A gente já falou no hebraico, quando provavelmente isso foi escrito, a gente sabe que os manuscritos estão em grego, mas eles são posteriores. Quando ele foi escrito, provavelmente foi lá no hebraico. Poderia estar escrito, ele trouxe na rede o quê? Betzalel, o nome do construtor. E o propósito da arca é o mesmo propósito que foi descrito pelo Gustavo, como sendo um entendimento, parte do entendimento da passagem. Comenta para nós, Elahá, e o Gustavo comenta de novo depois. Eu acho que a singularidade aí é o processo da reconvocação dos discípulos. Ele convoca, eles convivem com ele 3 anos. Daí ele é crucificado e eles voltam para Galiléia, eles voltam para as suas vidas, vou pescar, como se eles tivessem vivido um grande sonho. E agora vamos retomar as nossas histórias novamente. O sonho acabou. Jesus foi crucificado. Que pena! Tudo ficou para trás. E aí, quando eles retomam a singeleza da vida deles, o Cristo reaparece e faz exatamente a mesma coisa que ele fez quando conheceu Pedro. Quando ele conhece Pedro, é exatamente nessa passagem aí do Lucas 5, que Pedro, quando vê as redes cheias,
Ele chega na praia, se ajoelha e diz: Senhor, sai de perto de mim. Eu sou pecador demais para viver perto de uma pessoa que tem a grandeza que você tem. Eu não mereço a sua proximidade. Aí a vida gira, passam-se 3 anos de convivência. Muita coisa acontece, muita. E eles retornam para as suas singularidades e Jesus revisita todos e diz: venham novamente. Só que agora a leitura era distinta. Ao saberem que Jesus havia vencido a morte, ao saber que a morte não existia, temeram o quê? Ter medo de quê? Ter pavor do Império Romano por quê? Como diz Paulo, morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque se Jesus venceu a morte e existe vida após a morte, medo de quê? Você vai ver uma chave ser virada na conduta dos discípulos, exatamente após a crucificação, porque eles passam a compreender. Medo de quê? Para quê? E aí se entregam ao trabalho de dedicação, porque estavam convictos dos ensinamentos que Jesus tinha deixado para eles. E é legal a gente olhar que no capítulo 5 lá de Lucas, Pedro está sendo convidado para ser um pescador de almas. Ele enxerga os caminhos da construção do seu Mishkan, do seu tabernáculo. Ele descobre como a presença divina vai habitar dentro dele, Betohem, como João coloca lá no princípio, no primeiro capítulo, que a gente falou no episódio passado, no primeiro capítulo de João. Ele descobriu pelo exemplo, mas ele era um homem rude. Ele negou o Cristo por 3 vezes. Tem a passagem contada por Humberto de Campos, onde os 3 publicanos, ele bate e fala: o evangelho não é para vocês. Ele era um homem rude, mas ele pegou a viga estrutural. Ele descobriu o valor de meio shekel de cada um para construir, não fora, mas dentro dele, uma posição para o Cristo. A passagem diz, quando Jesus, ele vê que é Jesus, os outros puxam a rede. Ele veste a sua roupa e pula no mar em direção a Jesus. E ele vai ser, não à toa, não por acaso, chamado de o primeiro Papa, Papá, o doce Pedro. Aquele homem áspero aprendeu a doçura do Evangelho, aprendeu a doçura da presença divina revelada, construída. A partir desses elementos que são colocados para nós, os 3 andares, a presença divina, a luz da sabedoria, todas essas condições vêm performando o caráter de Simão Pedro, e Simão Pedro agora estava diante do Cristo, em comunhão com ele e com seu espírito, com a luz da menorá, com o 3º andar, com o Kodesh HaKodashim, com a purificação nas suas mãos, com a purificação no seu rosto. Então, a passagem é linda. E 150 agora eles estavam prontos para edificar o templo dentro de si, né? Eles estão trazendo o construtor do templo para dentro de si. Álvaro, você faz a nossa prece de encerramento? Faço. Sobre o sentimento de gratidão pelos bons momentos, os corações que se afinizam na presença de teu conhecimento infinito, em busca das pequenas migalhas que suprem a fome de nosso espírito. Pedimos a Ti, Senhor da vida, que esteja conosco, para que sejamos artesãos de nosso espírito, na construção de Tua presença, radiando sob o brilhar de nossa luz espiritual. Senhor da vida, pedimos a Ti que ilumine a todos os dirigentes das nações que neste momento
encontram a dúvida sobre o futuro e sobre as condições políticas em que vivemos no leste europeu, pedimos a Ti, Senhor, que esteja com todos aqueles e que envie Teus espíritos protetores, aqueles que desencarnam neste momento, que encontram o terror, o desespero que a guerra traz para este mundo. Pedimos a Ti, Senhor, que tenhamos a oportunidade de auxiliar aqueles que necessitam neste momento, através do trabalho mediúnico, através da caridade material, da caridade moral e por todos os meios que nos forem possíveis. E agradecemos, Senhor, pelos corações amigos que se afinizam na busca de Teus ideais. Agradecemos por este momento e por estarmos na busca de Teu conhecimento. Assim seja.